Tarará. Então tá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Eu acredito que seja quinta aula já. Ahn, a gente iniciou a parte da ética de Aristóteles nessa última semana. A gente estava só falando de lógica, falando de natureza, ahn, falando mais da parte mecânica de produzir coisas, né? E agora a gente entrou na parte ética, mais preocupada com a moral do homem, né? O homem sendo um ser moral, diferente dos outros animais. Mas então, deixa eu começar agradecendo pelos feedbacks. Já foram 5 pessoas que deram feedback para o curso. Eu não avisei no avisos, então vou avisar agora. Quem puder dar feedback para mim, ali por texto ou por vídeo, eu agradeço muito. Pode criticar, mas de preferência mandar um também não criticando, falando que encontrou de bom no curso, para eu poder usar isso para divulgar o curso depois, né, para as próximas edições, que é bem importante. Deixa eu só ligar a luz aqui, vai ficar melhor. Quantos desses foram em vídeo, Vini? Dois mandaram vídeo. Beleza, agora sim. Então tá, pessoal, vou iniciar a aula fazendo um review aqui sobre a ética aristotélica, tá? A gente vai falar um pouco sobre a divisão inicial da filosofia, eu só vou fazer um recap disso aí. Depois eu vou perguntar para vocês se vocês imaginam que, tendo uma divisão da filosofia na parte moral, que se chama filosofia moral, certo? Vocês acreditam que exista uma divisão dentro da filosofia moral ou não? Pelo que a gente já viu. O que vocês imaginam? Existe uma divisão? Aristóteles divide a própria filosofia moral, a própria ética, em várias coisas? Se vocês tivessem que chutar, diriam que ele divide ou não? Eu diria que sim. A gente viu várias formas de desejo. Sim. Tem várias divisões, né? A filosofia procede assim. Os filósofos vão dividindo as coisas para que eles possam estudá-las melhor. É quase que da onde vem o princípio da ciência da computação, de dividir e conquistar, né? A gente divide problemas grandes em menores, para que eles fiquem mais tranquilos de resolver, né? Então, deixa eu começar compartilhando aqui nosso primeiro diagrama. Esse diagrama aqui a gente já está careca de saber, né? É o diagrama inicial. Todo mundo está vendo minha tela, pessoal? Sim. Então Sim. tá, esse aqui é o diagrama inicial da filosofia. A gente está usando ele quase toda a aula aqui para iniciar a aula, né? Então a gente já viu bastante coisa da filosofia da natureza, certo? A gente já viu bastante coisa sobre as artes mecânicas e a gente deu uma pincelada lá no início na lógica, porque na primeira aula lá e um pouco na segunda, eu pensei que seria melhor passar alguns conceitos de lógica para vocês irem entendendo. Mas a lógica, ela vem na parte final do livro, que é o homem como conhecedor, né? Enquanto conhecedor. A gente não viu ainda no livro a lógica. Isso está por vir ainda. E agora, na última semana, a gente iniciou a filosofia moral. A filosofia moral é um nome escolástico, né? Filosofia moral é algo que vem lá do latim, moral. Mas moral é uma palavra de origem latina para a mesma coisa que os gregos se referiam à ética, tá? É simplesmente uma mudança linguística aí. Não há diferença entre elas. Pelo menos na filosofia clássica. Talvez tenha algum filósofo moderno que divida, sei lá. Eu nem me lembro mais como é a divisão que a gente vê na escola. Acho que é a ética é o estudo da moral ou a moral é o estudo da ética. É um dos dois. A Tem uma moral diferença. acho que são os costumes e a ética acho que é o estudo da aplicação dos costumes, alguma coisa assim. É, algo assim. Mas na filosofia clássica, ou seja, filósofos da Idade Média, filósofos da Grécia, filósofos gregos, Grécia, nem existia a Grécia na época, mas a gente dá o nome deles de filósofos gregos, um, chamavam de ética a mesma coisa que depois chamaram de moral. Mesma coisa, tá? Então, é claro, Aristóteles vai dividir isso aqui. Essa parte do homem que delibera. O homem é capaz de deliberar. Por que ele é capaz de deliberar? Vamos dar uma entrada aqui, dentro dessa filosofia moral. Então, esse é o primeiro diagrama novo aqui da aula. E ele é bem simples, mas ele serve bastante para a gente ter ideia de como é que funciona a divisão
da ética ou da moral em Aristóteles, né? Tudo começa com o indivíduo. O indivíduo é essa unidade básica de ação, certo? Os outros grupos que existem, todos eles dependem do indivíduo, tá? Mas a gente vai entender aqui que isso não quer dizer que a ação do indivíduo seja mais importante que a do grupo. Não quer dizer. Só quer dizer que o indivíduo é aquele elemento básico dos grupos, né? Então, quando a gente está falando de um indivíduo que age isoladamente, né, quando ele reflete sobre a sua ação, se a sua ação foi certa ou boa, se ele, enquanto indivíduo, está caminhando por um lugar melhor, porque o que significa a palavra ética? Ética vem de ethos techne. Ethos, palavra grega, né? Ethos quer dizer costume ou a posição correta de uma coisa no cosmos. Então, se a coisa está cumprindo com o seu papel no cosmos. Vejam que para o grego, cosmos, o universo, ele já denota uma ordem natural. Por quê? Porque o cosmos ele veio depois que havia o caos. Então, na cosmologia grega lá, havia primeiro o caos, que é a total desordem, não havia nenhuma ordem. Depois foi feita ordem nesse caos, e aí surgiu o cosmos. Então, o grego acreditava, né, o grego médio ele acreditava que as coisas possuíam uma ordem natural, uma natureza e uma finalidade natural própria para ela, certo? O ethos vai ser justamente esse local. Qual que é o ethos de uma faca? Eu sempre começo com as coisas mais práticas porque elas são mais óbvias para nós. E é melhor a gente começar por aí. Convém chegar ao mais difícil através do mais fácil, como já dizia São Tomás de Aquino. A faca, o ethos da faca é cortar. A faca cumpre o seu propósito no cosmos quando corta. Certo? E ainda poderia adicionar mais uma palavra aqui. Se a faca corta bem, significa que ela tem virtude. Porque é por meio da virtude que uma coisa realiza bem o seu propósito. Tá? Não estou falando de nenhuma virtude em específica aqui, mas já estou apresentando para vocês o conceito de maneira genérica. Tá? Mais um ensinamento de Aristóteles aqui. A gente deve começar esboçando as coisas e aí, aos poucos, ir aprimorando nosso conhecimento sobre ela. Tá? Então, a faca, ela cumpre o seu ethos quando corta e cumpre bem o seu ethos. Cumpre com perfeição o seu ethos quando corta bem. Tá? Só que isso é muito evidente para nós, muito fácil. Qual que é o ethos do homem? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a forma substancial da faca, ou a forma que tem a faca, que faça com que aquele metal seja uma faca, é uma forma acidental. No homem, o que existe é uma forma substancial, que faz com que ele seja homem. Uma forma natural. Certo? Então, ela está mais longe dos nossos sentidos. Por estar mais longe dos nossos sentidos, a gente precisa ir perquirindo, a gente precisa ir investigando os efeitos dela, dessa forma substancial, que é a nossa alma, para entender qual que é o seu propósito. Tá? Por isso que existe uma dificuldade aí. Dessa dificuldade de entender qual que é o ethos das coisas, surge a ética. Surge o ethos techne, que é a técnica de estudar o ethos. Tá? Se a gente estiver procurando o ethos ou a finalidade do indivíduo, vamos estar falando de ética monástica. Tá? Esse é o nome que se dá. Alguma dúvida até então? Não sei se alguém ia falar alguma coisa. Beleza. Em volta do indivíduo... Por que monástica? Desculpa. Monástica é simplesmente se refere a um isolamento de unidade aqui, né? Mono, individual, único. A gente está se referindo ao indivíduo enquanto unidade, né? Enquanto único. Não enquanto pertencente a algum grupo. Não tem a ver com monastério. Tá? A gente pode falar de monástica num outro sentido também, né? Dos monges. Não é nesse sentido. Tá? Realmente dá para se confundir nisso aí. Perfeito. Aristóteles vai falar a incrível frase, esse conhecimento chocante de que o homem é um animal social. Tem pessoas que se chocam, né? Óbvio, não, capaz, eu posso viver isolado.
Não, mas por natureza tu é um animal social, sim. Porque tu não nasceu em qualquer lugar, tu nasceu numa família, por mais desestruturada que ela possa ser, né? E não só isso, tu não só recebeu a vida de uma família, né, de uma mãe, de um pai, mas pro homem começar a raciocinar, começar a pensar bem sobre o universo, ele precisa, é necessário que ele adquira linguagem. E normalmente a família é muito responsável por essa parte, desde que é bebezinho ali, já vai aprendendo a linguagem. Se tu não coloca um ser humano numa família ou num grupo, pelo menos que lhe ensine a linguagem, é bem trágico o destino. Tem alguns casos de algumas pessoas algumas crianças que viviam com animais e elas ficavam bem animalescas mesmo. Elas não chegavam a desenvolver a razão. Não é que elas não tivessem razão, elas continuavam sendo seres humanos. Né? Uma pessoa que não adquire linguagem, não desenvolve a razão, continua sendo ser humano. Mas ela tem uma dificuldade extrema em atualizar. Agora a gente já tá craque em ato e potência aí. Ela tem dificuldade de atualizar essa razão, porque lhe faltam ferramentas, né? Porque a linguagem está por tudo, no nosso pensamento, na nossa comunicação, na maneira com que a gente interpreta o mundo, né? A gente está o tempo inteiro transformando em conceitos para que a gente possa raciocinar. Então, o indivíduo ele realmente é social e o primeiro grupo que ele encara na vida é a família. Aqui a gente tem um grupo já. Qual que é a importância aqui? A gente tem que entender que cada elemento desse gráfico aqui, ele é o que é por ter uma forma. A família também tem uma forma. A cidade também tem uma forma. Ela também tem uma unidade. Qual que é a unidade da família? A unidade da família é aquele objetivo que as ações dos indivíduos que estão dentro desse grupo buscam realizar. Certo? Então, relativo às ações próprias do grupo familiar, por exemplo, ter filhos, cuidar dos filhos, ensinar a falar, várias ações próprias da família existem. Quanto a essas ações, ao ethos deste grupo, família, se a gente for estudar isso aí, o nome que a gente vai dar é ética doméstica. Então, essa é a segunda parte da ética como um todo, da filosofia moral. E a última parte é a da cidade. Se eu juntar várias famílias, eu tenho a cidade. Por que que o homem precisa da cidade? Por que que é natural que ele precise da cidade? Porque até aqui, até a família, dificilmente alguém vai ser feliz. Dificilmente alguém vai ser feliz. Não se alcança a felicidade na família. A cidade, né, os libertários aí que estão na chamada aí vão ficar bravos comigo, mas o Estado no sentido grego, né, não no sentido moderno, que eu também não sou a favor, mas no sentido clássico, o Estado ou a cidade, ela pelo menos deveria ser a forma da cidade, né, o que dá unidade à cidade é o bem comum das pessoas dentro dessa cidade. A cidade deveria auxiliar as pessoas em vista do seu bem comum. Só que último, um bem maior aí, relativo à felicidade das pessoas. Então, tu não só vai se formar enquanto um indivíduo, vai ter a tua família, educar teus filhos e tudo mais, tu vai querer algo a mais, tu vai querer ser feliz. E é na cidade que tu vai ter os elementos para isso. Por exemplo, se eu tivesse só minha família, eu não poderia estar noivo hoje da Nath, né? Porque a Nath ela vem de uma outra família. Eu encontrei ela na esfera da cidade, querendo ou não, né? Eu encontrei ela nas relações entre famílias, certo? Eu tô dando essa aula aqui para vocês hoje, e isso me faz feliz, no escopo da cidade. Vejam como a cidade acaba se tornando necessária para certas coisas, para certos recursos. Por exemplo, o computador que eu estou usando, a mesa que eu estou usando aqui, a luz, tudo isso foram produtos que as famílias foram se especializando, cada uma sabe fazer alguma coisa, né? Normalmente era mais assim no passado, né? Hoje em dia não é tanto. Tanto faz a profissão, tu pode ter um filho que faz uma coisa, o pai que faz outra, e tudo bem. Mas veja que existe uma relação entre as famílias aí que dá vida à economia, de onde recursos materiais surgem.
e que são importantes sim para a nossa felicidade, apesar dos recursos materiais não serem um fim último. A gente sempre usa eles como meio para alguma outra coisa, tá? Então a gente tem a esfera da cidade aqui. E quando a gente fala sobre o estudo do ethos da cidade, desse bem comum, estamos falando da política. Olha o quão degradada é a nossa política hoje, né? O quão afastada disso ela está hoje. Na verdade, ela já esteve assim várias vezes, né? Até no tempo de Platão já era assim. Mas o que o filósofo diz e o que as pessoas seguem nem sempre se equivale, né? A gente sofre essa crise. Deixa eu ver o chat aqui. No sentido clássico, a gente perdoa. Então tá bom, Renan. Pessoal, os últimos dois elementos desse gráfico aqui é o seguinte. Vejam. Eu acabei de falar para vocês, acabei de dizer para vocês que na esfera da família, do indivíduo, estamos falando de uma vida, de um viver. A cidade vai nos dar os elementos necessários para que a gente esteja falando de um viver bem, não simplesmente de um viver. Então a gente percebe que existe um certo ordenamento das ciências aqui. A política ordena a doméstica, que ordena a monástica. Porque um fim mais perfeito, um fim melhor, ordena aqueles que vêm antes dele, certo? Assim como a saúde que eu posso ter ordena as coisas que eu utilizo para me alimentar, que também são bens. Por exemplo, este copo aqui, que tem suco, ele está ordenado a um bem maior, que é a minha saúde, certo? Então existe uma escala aqui de ordenação e também uma de importância, né? Aqui, Aristóteles, pessoal, ele vai dizer, né, ele vai realmente falar isso, que o bem comum da cidade ele é mais importante que o bem do indivíduo. Porque o bem comum da cidade é aquele que possibilita o bem dos indivíduos. Prestem bem atenção nisso. O bem da cidade, a política, ela é mais importante que a monástica, porque é por meio dela que o bem último dos indivíduos é possibilitado. Então, o Aristóteles vai dizer isso mesmo. A polis, ela é mais necessária que a própria ética, certo? O bem da polis. Tá? Tem pessoas que vão achar isso errado, né? Mas essa é a teoria de Aristóteles. Vários filósofos vão pensar de uma outra maneira e tudo mais. Esse é o pensamento de Aristóteles. Tá? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Dessa divisão da filosofia da moral? Filosofia moral? Ficou claro? Me confirmem. Seu Oi. Vinícius, Oi. ele comenta como uma via de mão dupla, só que o da polis, da cidade, para o indivíduo é mais importante? Ou ele não ressalta esse lado do indivíduo para... Talvez eu Ele, perdi isso. ele diz que a polis, em um certo sentido, ela é mais importante. A polis não, né? O bem da polis, ou essa unidade da polis, ela é mais importante que a própria unidade do indivíduo, ou a política é mais importante que a ética individual, porque é por meio da política, por meio da polis, que o bem do indivíduo é possibilitado. A nossa felicidade se torna possível na esfera da cidade. Tá? Aí o Arthur perguntou o seguinte: isso justifica agredir o indivíduo? Não, claro que não. Porque uma polis que tenha por lei, por exemplo, agressão a indivíduo, ela já não vai mais ter a sua forma. O que acontece quando uma coisa perde a sua forma, pessoal? Que palavrinha a gente usa? Corrupção substancial. Exatamente. Ela sofre uma corrupção substancial, ela se transforma numa outra coisa. Então, por exemplo, quando uma monarquia se corrompe substancialmente, por exemplo, o rei, ele não preza mais pelo bem comum dos seus súditos, ela se transforma, ela é corrompida em uma tirania, certo? Então a polis, ela não vai ser polis se ela tiver como lei, por exemplo, a agressão a indivíduos.
certo? Porque a forma dela é justamente visar o bem comum do indivíduo, né? Dos seus indivíduos que estão abaixo de si. Tá respondido, Arthur? Maravilha. Perfeito, pessoal. Então essa é a divisão. Qualquer coisa vocês podem me perguntar depois. Agora vamos entrar mais na parte do indivíduo, certo? Da ética em si, da ética individual. A gente tem esse diagrama aqui, que vai nos ajudar, que funciona da seguinte maneira. Essas palavras, elas não foram usadas no livro, certo? O Mortimer Adler, ele não, como eu já falei para vocês, ele não dá nome aos bois assim da maneira mais própria, certo? Porque isso aumentaria muito a dificuldade da leitura do livro. Mas vocês já tendo lido, fica um pouco mais tranquilo de entender agora, tá? Dando realmente o nome aos bois. O homem, ele possui dois princípios ativos. O intelecto apetitivo, ou aquilo que a gente chama de vontade, e o intelecto, aquilo que a gente chama de razão. Tá? Mas daí tu vai me perguntar, mas Vinícius, o homem não tem a alma, que é princípio de movimento, princípio ativo? E eu vou dizer sim, a alma realmente é um princípio ativo, um princípio de movimento do homem. Mas ela não é um princípio ativo absoluto. Por quê? Porque ela não move a si mesmo. Ou melhor, nada move a si mesmo. Gravem isso, nada move a si mesmo, nem a alma. O que a alma move? A alma move o corpo, certo? A alma é ato do corpo. Ela move o corpo, certo? Ela é princípio de movimento do corpo, não um princípio de movimento absoluto, certo? O princípio de movimento absoluto é o motor imóvel, o primeiro motor, que é imóvel. E aí tu vai me perguntar, mas como é que o motor imóvel move sem se mover? E a gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Como é que o motor imóvel move sem se mover. Então aqui tem o homem, né? Ele tem a sua alma. Na sua alma, né? Ele tem faculdades da alma, certo? A alma ela tem potências. Pelas potências, pelos efeitos da alma, a gente descobre quais faculdades ela tem. Uma delas é o intelecto apetitivo, a vontade. Outro é o intelecto, o intelecto enquanto razão. Vejam, o intelecto, ele deseja o bem, tá? Como o intelecto deseja o bem, o próprio bem move o intelecto apetitivo, move a vontade, tá? Então, os nossos bens, eles estão sempre externos a nós, porque são eles que nos movem o nosso intelecto apetitivo. E o intelecto apetitivo, por sua vez, move o homem, nos move, certo? A nossa vontade nos move. Tá? Esse é o fim da vontade. Nos mover visando o bem. Aí vai entrar aquela parte. Tá, mas e se eu estiver visando um mal? Não, tu não vai visar um mal. O que pode acontecer aqui é tu buscar um bem que tu julgue que seja bem, mas que na verdade é um mal. E não sei se eu já comentei com vocês, o mal ele é a corrupção do bem. Então tu vai pegar alguma coisa, por exemplo, o exemplo lá que eu dei no chat, uma arma, e vai usar essa arma para o mal. Quando ela em si mesma se servir para o seu propósito, por exemplo, de defender uma pessoa, né, a arma deveria ser utilizada para que uma pessoa mais fraca pudesse se defender de um agressor mais forte. Esse é o seu fim. Mas ela pode ser usada para o mal, claro. Mas quem age enxerga usar a arma pro mal como um bem para ele. Porque se não fizesse isso, não desejaria fazer aquilo. É simples assim. Porque a gente tem uma parte importante do livro aqui, desejar o bem é um axioma. Tá? Aristóteles não prova isso, que o bem é desejável. É um axioma. Para Aristóteles, isso é uma verdade evidente. Tudo que a gente deseja, a gente considera como um bem para nós. Então, E o não. mal é colocar um bem menor na frente de um bem maior? O mal é. O mal pode ser. O mal é mais eu colocar uma corrupção de um bem na frente do bem.
É eu achar que um bem corrompido é um bem, quando não é. Quando ele é o mal, na verdade. Porque o bem corrompido é o mal. Certo? Então, Entendi. se eu usar algo que é bom por si pro mal, eu vou estar vendo aquilo como um bem ainda. Porque eu ainda desejo fazer aquilo. Porque se eu não desejasse, eu não faria. Tá? Mas como eu tô vendo aquilo como um bem, eu vou fazer. Mas o que que vai me ajudar nesse processo? Porque senão a gente viveria numa arbitrariedade. Certo? Como é que eu viveria se eu pudesse me enganar o tempo inteiro? A gente tem um outro princípio ativo, o nosso intelecto. O que que o intelecto faz, pessoal? O que que é próprio do intelecto? Conhecer. A operação própria do intelecto é conhecer. O intelecto ele é responsável por conhecer este bem, porque tudo aquilo que é um bem é também uma verdade. Tem uma verdade em si, porque o bem e a verdade são conversíveis entre eles. A gente pode converter o bem na verdade e a verdade no bem, porque elas emanam do mesmo lugar. Assim, raízes na mesma terra, o bem e a verdade. Então, o intelecto, sendo capaz de conhecer as coisas, ou seja, conhecer a sua verdade, é capaz de, conhecendo algo como bem ou conhecendo algo como mal, conhecendo a sua verdade, regular a vontade, regular o intelecto apetitivo. E é daqui, do intelecto, da razão, que vão vir as virtudes. As virtudes vão depender do intelecto, porque a virtude ela precisa conhecer a justa medida da ação. Ela precisa conhecer, ela precisa do intelecto. E por meio do intelecto, por meio da nossa razão, conforme a gente for calibrando as nossas ações e tornando isso hábito, a gente vai ter a virtude, que vai regular a vontade. Então, por exemplo, eu sei que comer é bom, me alimentar é bom, é importante para mim, inclusive é uma necessidade se alimentar, certo? Mas eu posso passar do ponto, eu posso comer demais, e aí vai fazer mal. Ou eu posso comer de menos, vai fazer mal também. Qual que é a justa medida? O caminho do meio. Nem comer demais, nem comer de menos. Comer a justa medida. Como eu vou saber qual é a justa medida? Por meio do intelecto, que conhece a realidade. Conhecendo a realidade, eu vou ser capaz de seguir este caminho do meio. Se eu me habituar a seguir o caminho do meio sempre, eu vou ter uma virtude. A virtude é o bom hábito. É aquilo através do qual eu bem faço as coisas. Então, se eu tiver a virtude da temperança, que é responsável por maneirar essas nossas interações com os bens externos, eu vou sempre me alimentar na justa medida, nem de mais, nem de menos. Então eu vou regular a minha vontade para realizar essas ações, certo? Então eu vou desejar este bem verdadeiro que é me alimentar na justa medida. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então tá. Vamos agora para o nosso último diagrama antes da nossa atividade. Esse aqui é só para fazer dar alguns exemplos, né, de o que é bem, o que é o quê. Deixa eu aproximar aqui. Então aqui a gente tem o homem, certo? Como eu já expliquei. Em cima a gente tem a vontade, embaixo a gente tem a razão, o intelecto, tá? Dentro do intelecto, a gente pode falar ele em termos práticos, certo? O intelecto prático ou o intelecto especulativo. O intelecto prático, ele vai ser mais responsável pela arte. Daqui vão vir as virtudes, por exemplo. Porque o que é a arte? O que são as artes? Quem me dá um exemplo de uma arte aí? Teatro. Teatro. Perfeito. O que é o teatro? O teatro, eu não sei bem a definição do teatro, mas a arte, ela é um ordenamento da razão por meio do qual eu atinjo ao meu fim através de meios determinados. Então, para eu ser um bom ator, eu vou ter que dominar a arte do teatro, certo? Porque a arte do teatro vai me mostrar quais são os meios determinados para que eu seja um bom ator. Por meio desses meios, eu vou atingir o meu fim, ser um bom ator, né? A arte do teatro. Então, aqui é o intelecto prático.
Também tem o intelecto especulativo, mais vinculado à verdade, conhecer as coisas, ensinar, por exemplo, certo? Eu ensinar alguém, transmitir a minha ciência para outra pessoa, é um trabalho do intelecto especulativo, não do prático, né? E aqui em cima, eu coloquei aqui para vocês terem ideia que a vontade, ela tem como que dois atos diferentes. Ele tem um ato, a vontade tem um ato de escolha, que em latim se chama ato mesmo, e ela tem a vontade tem também um ato chamado actus, que é a execução. Então, existe em Aristóteles aqui essa diferença entre a escolha e a execução. Porque a escolha vai ser regida, por exemplo, pela prudência. Eu vou prudentemente escolher coisas boas. Não significa que eu vou ser capaz ainda de executar aquilo que eu escolhi. Por exemplo, eu posso escolher enfrentar um perigo grande, mas me faltou coragem, não consegui realizar aquela ação. Então não é um ato perfeito aqui da vontade, ele não se concretizou. Por mais que eu tenha feito a escolha certa, eu não realizei ela, não dei um ato final para ela, porque eu não concluí a execução. Tá? Então vocês vejam que do lado esquerdo, aqui em intelecto e vontade, a gente tem as potências da alma do homem. Aqui embaixo tá a alma. E aqui no meio, pessoal, eu tenho vários exemplos de bens. Tá? Por que os bens são importantes? Porque a gente está movendo essas nossas faculdades em vista desses bens. Vejam que, para o intelecto, o fim dele, o que ele busca é a verdade. Para o intelecto apetitivo, ou para a vontade, o que ele busca é o bem. Mas bem e verdade se juntam no verdadeiro bem. Eles têm a mesma origem. Qual que é o verdadeiro bem para Aristóteles? O motor imóvel. A causa eficiente final suprema de todas as coisas, o próprio Deus. Por quê? Deus, enquanto motor imóvel, por que motor imóvel? Porque ele movimenta todas as coisas, certo? Ele dá eficiência e ele dá a causa final de todas as coisas. Todas as coisas apontam para Deus. Vejam como este homem está apontando para Deus. Esse homem aqui, ele, vamos dizer, dá aula de matemática. Então ele utiliza o seu intelecto e a sua vontade para dar aulas de matemática aqui. Mas a aula de matemática, ela é uma transferência de conhecimento. Certo? E deter conhecimento é deter a verdade acerca da realidade. E a verdade vem do verdadeiro bem, do motor imóvel. Então veja como esse homem aqui, professor de matemática, se relaciona com o motor imóvel. Certo? Ele está buscando, por meio do seu intelecto e da sua vontade, estes bens, por exemplo, dar aula de matemática, porque este bem, dar aula de matemática, é desejável para ele, certo? Porque ele conhece que isso aqui é um bem, então este bem move a vontade dele, e a vontade dele move ele, por consequência. Só que essa verdade, esse conhecimento e dar aula de matemática, eles todos estão ordenados ao primeiro bem, ao motor imóvel. Então, no fim das contas, é sempre o motor imóvel que nos está movendo. Claro, ele é o primeiro motor, ele é o primeiro princípio. Entenderam? É porque desse primeiro princípio, as outras coisas surgem. Né? No Deus cristão, é o Deus que cria todas as coisas. É o Deus que cria a saúde, é o Deus que cria a justiça, é o Deus que cria o conhecimento, a produção. Certo? Ele é o criador. Em Aristóteles, ele é a causa eficiente e final. Tá? Dos bens que existem. Então vejam que do lado esquerdo eu tenho o homem, do lado direito eu tenho o motor imóvel. No meio eu tenho os bens. Esses bens movem o homem. O homem é atraído por esses bens. Mas esses bens só são bens porque eles surgem do verdadeiro bem primeiro, que é o motor imóvel. Então, no início da aula, eu comentei com vocês como pode ser que o motor imóvel mova sem se mover. Como isso pode se dar? Isso se dá justamente pelo fato de que ele move as coisas por atração. Por que por atração? Porque quando a gente deseja um bem, nós somos atraídos para esse bem. A gente deseja esse bem, a gente tende a esse bem.
certo? E esse bem só é um bem porque vem do motor imóvel, que é o bem primeiro. Então é dessa maneira que o motor imóvel move as coisas, porque todas as coisas o desejam, em última instância, sabendo ou não. Eu posso não saber que dar aula de matemática é algo que está vinculado com o verdadeiro bem. Posso não saber disso. Mas está, tá entendendo? O que eu sei e a realidade em si mesma são duas coisas diferentes. Eu posso não saber nesse momento, mas melhor ainda seria se eu já soubesse. Porque aí eu posso, se eu conhecer bem que uma dada ação se vincula ao verdadeiro bem, eu posso saber se eu estou vivendo bem ou não. Porque, por exemplo, aqui poderia estar, sei lá, matar um outro homem, matar uma pessoa, né? Cometer esse crime. Essa ação não está vinculada ao verdadeiro bem, porque ela é uma corrupção. Quando eu mato uma pessoa, eu corrompo a vida dessa pessoa, eu tiro a vida dessa pessoa, certo? Então, ela ainda está vinculada ao verdadeiro bem de uma certa maneira, porque matar é tirar a vida, e a vida é um bem, certo? Mas ela é uma corrupção, um acidente, certo? Porque ela é uma corrupção do bem e não um bem mesmo. Tá? Então é isso. O importante daqui é entender que existe o homem, existe os bens intermediários e no final existe o verdadeiro bem, o motor imóvel, tá? E todas as coisas do universo estão apontando para esse verdadeiro bem, enquanto causa final, enquanto aquilo que elas buscam, sabendo ou não disso, tendo consciência ou não, tá? Perfeito. Então essa é a introdução da aula e eu gostaria agora de fazer a dinâmica com vocês. Vocês fizeram conta ali no... Ó, o Giro gostou. É, bacana mesmo. Vocês fizeram conta ali no Mural, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Sim. Ah, Tá. só uma pergunta. Oi. O desejo, ele... Posso dizer que o desejo tá fora do homem, então? Não, Ele não é algo... não. Ele tá interno, então. O, o desejo ele já é interno, porque ele é o movimento da vontade. A vontade deseja. Mas o desejável está fora. Certo? O desejável Tá, está fora do homem, entendi. o desejo está dentro. Entendi. O desejo tem o correspondente externo que atrai ele. Isso. Então, deixa eu compartilhar com vocês o link aqui. Vitor, com licença, uma dúvida. Oi, pode falar. Você disse que Deus seria o motor imóvel e que ele move todas as outras coisas por atração, certo? Isso. Ele que ordena todas as outras coisas. Mas ele pode ordenar outras coisas por ação própria? Não, tipo assim, as outras coisas agindo em direção a ele? As- Como assim as coisas agindo em direção a ele? É assim que funciona a atração, não? Tipo, a pessoa tá dando aula de matemática e ela se direciona para o bem verdadeiro. Porque ela deseja esse bem, certo? Ela tá sendo atraída por Certo, esse sim, bem. sim. Aham, ela tá sendo atraída. Isso. Aí, Deus, o motor imóvel, pode mover as outras coisas sem ser por atração, sem ser por outras coisas desejarem. Tipo assim, ele ordenar por uma ação dele. Entendeu a pergunta? É que em Aristóteles não, porque o motor imóvel em Aristóteles não é um deus criador. Ah, em Aristóteles, o motor imóvel não é um Deus criador. Não, não, não. Ele não tem pessoalidade. Em Aristóteles não tem assim o cara que disse que faça-se a luz. Vou criar o mundo, pessoal. Não, não. É só um princípio primeiro que dá movimento às coisas. Entendi. Não é pessoal. E, O Deus pessoal só vai vir depois, com a religião mesmo. Religião abraâmica ali. entendi. E então, por exemplo, em São Tomás de Aquino, aí já tem o Deus pessoal. Sim, sim, sim. São Tomás de Doutor. Aquino, a gente tá falando de. Pessoal, só não movam nada por enquanto, que eu já vou explicar como é que vai funcionar. Quem não entrou ainda aqui no Mirror vai entrando. Em São Tomás de Aquino, estamos falando aí de 1.600 anos depois, já vai ter um Deus criador. Porque São Tomás de Aquino é extremamente influenciado pelo cristianismo.
Mas o Deus Criador já vai estar lá em Santo Agostinho. Tá? Lá pelo ano 300, certo? A revelação, a partir de Jesus, já vai influenciar toda a filosofia. Mas Aristóteles ele veio antes da revelação, né? Ah, certo. Então, em Aristóteles, o motor imóvel é este princípio que todas as coisas se direcionam a ele quando estão agindo no bem, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Obrigado. Galera, todo mundo aqui já no Camboard. Alguém não vai conseguir participar porque tá no celular, me avisa. Que eu vou compartilhar a tela daí. A gente vai participar de 2 aqui, tá, Vini? Eu e o Tá, Fox. tranquilo. Ou é melhor pegar um note separado. Não, pode participar de 2, não tem problema. Eu não vou conseguir, tô no celular. Tá, então eu vou compartilhar minha tela. Para que todo mundo possa participar. Pessoal, agora é para vocês colocarem em prática o que vocês leram no livro e também aquilo que vocês acreditam, ou seja, o senso comum que vocês têm. Não que todo mundo tenha senso comum aqui. Não, todo mundo tem senso comum, claro, mas tem pessoas que divergem, é claro. Mas vocês vão decidir, tá? Com base na experiência de vocês, com base no que vocês leram, com base na aula. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter um tempo aí, sei lá, 10 minutos. Vou cronometrar aqui conforme for. E é muito simples. Vocês vão ter que analisar esses objetos, ou seja, esses bens externos ou essas atividades, tá? Tudo que tem aí ou é um bem externo, ou é um bem interno, ou é uma atividade. Vocês vão ter que colocar mais para a esquerda aquilo que tem menos importância e mais para a direita aquilo que tem mais importância. Ou seja, vocês vão como que criar um plano de uma vida, certo? Para uma pessoa, o que que é melhor para ela? Por exemplo, viajar ou ler um livro. Vocês vão ordenar isso. Eu recomendo que vocês vão fazendo grupos de coisas, tá? E além disso, vocês podem criar setinhas de um ticket para o outro, de um post-it para o outro. Por exemplo, eu vou pegar aqui, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui. Conhecer Aristóteles e conhecimento, tá? O que é mais importante para mim? O que eu acho mais importante entre essas duas coisas? Eu acho que conhecer Aristóteles é menos importante que o conhecimento. Mas eles estão relacionados, certo? Porque o conhecimento é um resultado ali de conhecer Aristóteles. Então eu faço uma flechinha de um com o outro. Aí eu estou relacionando eles. E é basicamente isso. Vocês vão separar isso numa ordem de importância da esquerda para a direita e relacionar os tickets. Tá? Essa é a atividade. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu posso mover o post-itzinho que alguém moveu antes? Tipo, mover para outro lugar? É com você, é vocês que vão se organizar. Isso é em grupo, então? É o grupo, todos vocês juntos, vocês vão ter que se organizar. Fala. Como vocês preferirem. Tá? A regra já está estabelecida, então agora vocês vão ter que se organizar entre vocês. Então, podem começar. Qualquer coisa me perguntem. Vamos ver como é que vai ser. Podem conversar, pessoal. Não precisa ficar quieto também. E eu iniciei o tempo aqui, né? Não podemos perder muito tempo. E aí, pessoal? Vocês não vão falar nada mesmo, ninguém vai ter nenhuma ideia. Rapaziada, vamos jogar tudo que é objeto físico, assim, lá pro extremo esquerdo, assim, de uma vez. Daí o resto a gente vê. Pô, mas até os livros? Aham.
É só pra mover os cards, tá? Não copia, porque deve ter mais de um. Igual. Por favor. Também tem uns que estão bem relacionados. Ao cavalo, construir uma rédea, montar cavalo. Vamos achando esses e já montando uma linha, assim. Ó, escrever livro, livro. Muito bom. Boa atitude. Vamos deixar tudo que é fazer alguma coisa bem perto uma da outra. Ó, já tá dando uma cara agora. Passou 4 minutos, pessoal. Vocês têm mais 6. A gente finaliza. Os post-its que ficarem na mesma altura, né, tipo um em cima do outro, eles vão estar representando a mesma ordem de importância para uma pessoa. Então, por exemplo, ali lá no canto superior direito tem tomar água. Ela tá na mesma ordem de importância que a honra. Não sei se todo mundo concorda com isso, que tomar água seja a mesma importância que honra. Mas é que se você não tomar água, você morre, né? É, realmente. É importante. Uhum. Coitado do prazer, tá sozinho ali no meio.
O pessoal valoriza mais uma garrafa de coca do que tocar violão, pelo visto. Ó, começou o debate aí, pessoal. Tem que defender sua opinião aí, pessoal. Olhar um jogo de futebol ali no canto esquerdo, não tá conectado com nada. Não serve pra nada. Tem 2 minutos, pessoal. Eu recomendo que quem dê uma olhada aqui nessa parte direita de felicidade, bem, experienciar o bem. Agora eu tô curioso, o que que seta pra cima significa exatamente? Não existe só o eixo horizontal aqui? Na esquerda é mais importante, na direita é menos importante, né? Então, por exemplo, ali embaixo tá a caneta e construir uma caneta. Então, caneta seria menos importante que construir uma caneta. Trinta segundos, pessoal. Mano, como é que rédea tá ligado em fazer natação, velho? É isso, pessoal. Gastamos aí 10 minutos na atividade. Montar a cavalo é de suma importância. Tá certo. Não, bacana, pessoal. Assim, o intuito da atividade é vocês darem uma olhada, perceberem um pouco que bastante coisa que a filosofia aristotélica trata começa muito no senso comum, no que todo mundo sabe. Tá evidente que todo mundo colocou bem, virtude, ser prudente, conhecimento, justiça, saúde, honra, tudo no lado direito. E coisas materiais, caneta, lazer, prazer, dinheiro, copo, no lado esquerdo. Tá? É senso comum isso aí. Mas é claro que tem muita gente que não age assim. Tem gente que não considera
uma ordem de mais importância ser virtuoso ou a virtude do que o prazer. Aliás, é muito fácil inverter as duas coisas. É muito fácil colocar o prazer em primeiro lugar. Certo? Colocar mais para a direita. Mas vocês fizeram esse trabalho aqui porque vocês não estão utilizando, vocês não estão focados na vontade de vocês. Vocês estão focados no intelecto de vocês. E o intelecto de vocês sabe muito bem que a virtude é mais importante que o prazer. Vocês demonstraram por ação aqui isso aí. Tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, pessoal, é que vocês, enquanto grupo, vocês realizaram uma atividade onde cada um estava mexendo aí um post-it e vocês queriam criar essa ordem de importância. Então, cada ação que vocês realizaram, ela foi realizada em vista do fim comum do grupo, certo? Que era ordenar os post-its. Como vocês conseguiram ordenar, de certa maneira, né? Não está perfeito, mas vocês fizeram uma certa ordenação, isso traz para vocês uma espécie de felicidade. Né? Vocês foram felizes ordenando essas questões. Porque as ações que vocês fizeram estavam ordenadas ao grupo, ao fim do grupo. E o fim do grupo, neste momento, era mais importante que cada movimento que vocês fizeram. Certo? Então, a ordem que o grupo realizou é mais importante que cada movimento de mexer um ticket, mexer um post-it de cada um dos indivíduos. E isso é a analogia com aquilo que a gente explicou no início da aula, dos grupos, né? Do indivíduo, da família e da política. Tá? Então, mais uma coisa também que a gente precisa ver nesses post-its é o seguinte, ó. Podem olhar minha tela agora, pessoal, se for melhor, pra vocês verem o que eu tô olhando aqui. Tá? Vocês colocaram aqui que construir uma rédea é mais importante que uma rédea. Alguém consegue argumentar por que optou por isso? Eu coloquei. Foi eu coloquei. Eu coloquei porque eu acho que o uso do intelecto na hora da construção da rédea demonstra algum tipo de virtude. E não só, tipo, uma rédea lá, tá ligado? Tipo, tem uma rédea ali. Pô, uma rédea, tá ligado? É até a pessoa construindo uma rédea. Pô, tem algo bom aí, uma coisa da hora. Sabe? É mais completa, é mais perfeita, eu acho. Ok. Mas para que serve construir uma rédea? Fazer uma rédea. É verdade, né, mano? Sim. Pois é. A ação de construir uma rédea só é realizada por um ser humano porque ele valoriza mais ter a rédea do que construir a rédea. Tá entendendo? Porque se não fosse assim, a gente não ia nunca construir a rédea. Certo? A gente nunca ia avisar construir, a gente talvez ia começar ali e era isso, não ia terminar. Se a rédea, ou seja, o produto de construir uma rédea não fosse mais importante que a ação de construir ela. Concorda comigo? Concordo, eu brisei completamente. Então, aqui Aristóteles vai fazer uma diferenciação. Lá no Ética Nicômaco, se vocês forem ler, o Aristóteles ele vai dizer que os bens eles são diversos, né? Os seres humanos buscam diversos bens. É natural. Dentro dessa diversificação de bens, eles têm categorias também, como tudo, praticamente, né? Então, essa ação aqui, eu vou pegar aqui agora, construir uma rédea, deixa eu tirar os links dela aqui. Ela é uma ação, uma atividade que tem como fim ter a rédea, certo? Então, essa seria a ordem correta aqui. Alguém tá fazendo som aí, pessoal? De conversa, no fundo. Obrigado. Tá. Então, isso aqui é uma atividade, certo? Aqui eu tenho uma atividade. Aqui eu tenho um produto da atividade. Tá?
Por que que esse produto é mais importante que essa atividade? Porque essa atividade, Aristóteles vai dizer que ela é uma atividade do tipo de atividade que constrói coisas, que faz coisas. Do tipo que ele vai lá, em latim a tradução é factio. Então, a própria atividade ela vai ser dividida em duas. A primeira vai ser a de fazer coisas. O que essa de fazer realiza no mundo? Ele vai pegar uma matéria externa e dar uma forma nova. Ou seja, eu pego os materiais que existem no mundo e dou uma forma para esses materiais. E vou ter um produto. Esse produto, ele é externo. Tá? Sempre que esse for o tipo de atividade, fazer alguma coisa, ou seja, transformar, o produto final ele vai ser externo ao homem e ele vai ser, a atividade vai ser menos importante que o próprio produto. Tá? Porque agora esse produto, ele vai ser usado, por exemplo, para uma outra atividade, que é o segundo tipo de atividade. Onde é que está o montar a cavalo? Aqui. A rédea ela é usada para montar a cavalo, concordam comigo? Tá? Então, aqui a gente tem um outro tipo de atividade. Essa atividade aqui não é mais fazer alguma coisa. Ela é do tipo de usar alguma coisa. Ou seja, a gente usa a matéria externa e obtém o produto. O produto que a gente obtém interno ao homem. Por quê? Porque eu vou ter um prazer aqui montando a cavalo. Interno a mim. Estão entendendo? Essa atividade de montar a cavalo é completamente diferente da construir uma rédea, porque o resultado final de construir uma rédea é um bem externo a mim, que são as próprias rédeas. Essa atividade aqui, montar a cavalo, é uma atividade diferente dessa de construir uma rédea, porque o produto dela é interno a mim. Por exemplo, eu obtenho prazer montando a cavalo. Ou eu consigo transcorrer distâncias longas, certo? Quando não existia carro. Tá? Então, aqui o Aristóteles divide as atividades e divide os bens, portanto. Tá? Entenderam essa diferença aqui? Tá? Então, Caramba, eu nunca teria pensado em separar desse jeito. pois é. Tipo, ali na pressão do momento, principalmente. Não, mas vocês fizeram isso com algumas, eu imagino aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, livro. Alguém colocou livro e colocou que é mais importante ler o livro. Certo? Então, isso aqui é evidente para nós. Porque o livro só existe em virtude de ser lido. Tá? O livro foi resultado de escrever um livro, por exemplo. Aqui está errado. Ó. Né? Se ele escrever o livro, para que eu tenha o livro escrito, né? Então, escrevendo um livro, eu produzo um bem externo. Esse bem externo vai ser utilizado por uma outra atividade que vai me produzir um bem interno. Tá? E, finalmente, existe também as atividades que são aquilo que ele chama de actio e não factio. Factio, fazer, são essas que envolvem esses objetos externos, certo? Então, construir uma rédea envolve a rédea, a matéria com que eu vou construir a rédea. A rédea é um próprio produto externo, né? A própria rédea. Montar a cavalo depende do cavalo e das rédeas. Certo? Tudo envolve matéria externa. Agora, vamos ver aqui. Ser prudente não depende de nenhuma matéria externa. É um outro tipo de atividade. O nosso terceiro tipo. Tá? E aí, o nome desse tipo aqui, que ele dá, é actio. Tá? Traduzido já para o latim. Actio. Por quê? Porque essa atividade ela é um bem para o homem interno a ele. Ela não envolve matéria externa, não utiliza objetos, simplesmente o meu ser, e o produto dela é interno a mim. Não existe nada exterior, nenhum produto produzido exterior a mim.
tá? Então, a gente viu aqui, então, essas várias maneiras de atividade ou de operação, sendo que algumas envolvem matéria externa, e ainda existe uma coordenação entre elas. Usar é mais importante que fazer. E uma atividade que não envolve matéria externa. Por exemplo, ser prudente. Vamos pegar mais alguma aqui. Estar praticando a virtude, por exemplo. É desse tipo. Vamos ver aqui. Defender um inocente. É desse tipo. Não dependem de produtos externos, matérias externas, e trazem um bem interno ao homem. Tá? São todas da classe Actual. Por que que isso é importante? Defender um inocente não depende do inocente que é externo a você. Não, óbvio, vai depender da realidade, né? Para eu ser prudente também vai depender da realidade, vai depender que existam coisas fora de mim, sim. Mas eu não. O produto dessa atividade não utiliza um bem externo. Porque quando a gente está falando em defender um inocente enquanto um bem, ele é um bem para minha alma. Certo? Por que defender o inocente é um bem para mim? Porque ele me faz ser mais justo. Certo? Ele me faz alcançar a justiça. Defender um inocente me faz alcançar a justiça, que é um bem para minha alma, interno. Tá? Então, por exemplo, se eu defendesse um inocente com uma ferramenta, né, se estivesse utilizando uma ferramenta para realizar tal ação, e essa ação fosse defender o inocente, utilizar a ferramenta seria uma operação com matéria externa. Tá? Mas é mais importante eu defender o inocente que eu defender o inocente com alguma coisa, qualquer. Porque tanto faz o que eu utilize para defender o inocente. O que importa mesmo é defender o inocente. Por quê? Porque o que importa mesmo é a justiça que eu vou realizar ao defender o inocente. Se defender o inocente fosse injusto, isso não seria um bem para mim. Eu não consideraria aquilo um bem. Tá? Eu notei que as coisas estão meio que em ordem quase cronológica aí, né? Nessa Cronológica. orientação. Na rédea, ó. Você É. constrói a rédea, daí você tem a rédea e você monta no cavalo, então. Uhum. Que tem a ver com o movimento, provavelmente, da ação, que segue o movimento da finalidade da ação, do propósito, que Isso. chega no fim último. O que acontece aqui? Essas ciências, elas são uma ordenadas à outra, né? Então, por exemplo, montar a cavalo, existe uma ciência de montar cavalo. Ela é uma ciência mais, Aristóteles vai dizer, mais arquitetônica que outras ciências. Por exemplo, a ciência de fazer rédeas, ou a arte de fazer rédeas, ela é menos importante que a arte de montar cavalo, porque a arte de fazer rédeas só existe em virtude da arte de montar cavalos. Se ninguém montasse a cavalo, se isso não fosse um bem, não existiria fazer rédeas. Certo? Então vai ter lá pessoas especializadas em fazer rédeas, pessoas especializadas em montar cavalo. Cada uma vai estar cuidando da sua ciência, mas tendo em vista sempre a ciência maior. Certo? Assim como montar cavalo não é a ciência mais importante, ou a arte mais importante. Tem uma ainda maior que ela. Né? Por exemplo, a arte de... De repente, se eu estiver falando de virtude, ainda vai ser uma arte maior que montar cavalo. Porque aquele que monta cavalo vai ser feliz quando ele monta bem a cavalo. Mas para que eu faça uma coisa bem, eu preciso da virtude. Então ela ainda é uma arte, uma ciência, uma arte mais importante. Tá? E a última questão aqui é o seguinte, pessoal. A última questão importante desses diagramas aqui. É isso aqui, ó. Talvez seja a parte mais importante. Vocês colocaram experienciar o bem atrás do bem. Tá? Ou colocaram a felicidade mais para a direita do que experienciar o bem de maneira virtuosa. Mas olha só. Para nós, o que importa mesmo é claro que o bem ele exista, né? Mas ele existe por natureza. Mas para nós, a felicidade não tem como ser maior do que experienciar o bem de maneira virtuosa. A felicidade está aqui justamente, nesse nível. Tá?
E isso aqui é importante porque não basta que eu tenha uma certa forma, que eu tenha uma certa característica em mim. Por exemplo, a virtude, que eu tenha bons hábitos, tá? Com a virtude fica mais fácil de entender. Não basta que eu tenha bons hábitos. Esse não é o nível mais alto de importância ainda. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ser virtuoso e ficar dormindo, né? O exemplo que Aristóteles lá dá no Ética Nicômaco. Eu posso ser virtuoso e estar dormindo. Estando dormindo, eu não estou praticando a minha virtude. E isso não vai me deixar feliz, vai ser menos importante. Então, o ser virtuoso, que é nada mais do que praticar a virtude que se tem, é mais importante que a virtude para nós. Tá? É por isso que o estoico não resolve o problema. A ética estoica não resolve o problema, porque ela para onde? Ela para aqui. Quer dizer que a virtude existe em virtude de sermos virtuosos. Exatamente. A gente busca a virtude para que a gente seja virtuoso, e a gente busca ser virtuoso, e disso os estoicos não passaram, mas Aristóteles sim, que veio antes, por sinal. A gente só busca ser virtuoso para que a gente o quê? Experiencie o bem de maneira virtuosa. Que é o grau máximo. Que é o que que é a felicidade para Aristóteles. Experienciar o bem de maneira virtuosa numa vida completa. A vida completa eu não coloquei aqui porque complica um pouco, mas grande parte da felicidade está aqui. Experienciar o bem de maneira virtuosa. Então não basta que o homem seja virtuoso, por que não? Porque ele pode não ser feliz, pode não ser a coisa mais importante para ele, porque ele pode não estar praticando a virtude. Ele pode, por exemplo, ser uma pessoa muito desprendida dos bens materiais. Poderia fazer muita ação caridosa, doar para as pessoas. Mas ela nunca tem nada para doar. Então ela não pratica a doação. Certo? Lhe falta alguma coisa. Então ser virtuoso é ainda mais importante que a virtude. Poder praticar a virtude que se tem. Mas praticar a virtude que se tem é menos importante que experienciar o bem de maneira virtuosa. Porque a gente só busca ser virtuoso para que a gente encontre o bem de maneira virtuosa. Certo? Porque a gente não quer só encontrar o bem. Né? A gente não quer só realizar essa ação. Que a gente ainda vai ver melhor um pouco mais o que é realmente encontrar o bem. Certo? Mas a gente não quer só isso, a gente quer encontrar o bem de maneira virtuosa. Então a gente vai ter que experienciar o bem na mesma altura de ser virtuoso e experienciar o bem de maneira virtuosa, sendo o ápice dessas duas coisas. Tá? E da vida humana. Então a felicidade deveria estar no mesmo nível aqui. Não tem nada que seja que seja melhor para o homem que experienciar o bem de maneira virtuosa. Porque ele vai estar fazendo bem aquilo que é próprio à natureza dele. Certo? Então é isso, essa atividade, o que essa atividade queria mostrar, né? Vocês fizeram bem, né? Aqui, por exemplo, não dá certo, né? O copo d'água não é menos importante que tomar água, mas bom, vocês colocaram a flecha aqui, então tá certo. Né? Caminhar é menos importante que caminhar bem. Isso é muito senso comum para nós, né? Fazer uma coisa bem é melhor do que não fazer, isso é claríssimo. O prazer ele não é tão pouco importante assim, pessoal, ele deveria estar mais para cá. A gente visa muitas coisas por prazer, inclusive o próprio bem, experienciar o bem nos traz prazer, tá? Mas a gente não busca experienciar o bem por causa do prazer. O prazer é uma consequência de experienciar o bem, de fazer uma boa ação, né? Inclusive a gente pode não sentir, mas tá certo? Então essa foi essa atividade. Abro caso vocês tenham alguma dúvida quanto à leitura. Não sei se todo mundo chegou a ver, mas eu agora estou fazendo uns vídeos de resumo dos capítulos, 10 minutos cada um, vocês podem dar uma olhada, tá? Quem não viu, para refrescar a memória sobre o capítulo. Abro agora caso alguém tenha alguma dúvida.
Você pode disponibilizar depois esses mesmos post-its, tipo, nus de novo, pra eu. Pelo menos eu quero fazer direção de casa, tentar, com o meu tempo, deixar tudo certinho. Posso? Claro. Deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz. Eu fiz antes, né, pra ver como é que ficava. E o meu ficou mais ou menos assim, ó. Então aqui em cima a gente tem fazer um copo é menos importante que o copo, que é menos importante do que tomar água, que é menos importante que a alimentação, que é menos importante que a saúde, né? Então tudo isso aí que a gente faz, fazer natação, a piscina só existe em virtude de fazer natação, caminhar só existe em virtude de caminhar bem, e tudo isso aqui se relaciona com a saúde, que se relaciona lá com um bem para nós. A saúde é um bem para nós, né? Então dá para ir relacionando em grupos assim, e no final a gente vai ter o bem, experienciar o bem de maneira virtuosa, que é a mesma coisa que felicidade, né? E mais aqui para trás a gente tem o lance do prazer, né? O prazer não é tão importante quanto a saúde para nós, não é tão importante quanto o conhecimento. Mas eu passo para ti, sim, sem problemas. Mais alguma dúvida? Na próxima aula, eu planejo conversar com você sobre a questão da felicidade, de qual que é a definição de felicidade para Aristóteles. Não é tarefa fácil definir a felicidade, fazer o raciocínio em pouco tempo, como a gente vai ter, mas eu acho que é importante, tá? Claro, a gente vai ter mais uns capítulos agora do livro para nos ajudar, mas vai ser importante vocês saírem dessa parte da filosofia moral tendo ideia de qual que é a definição de felicidade para Aristóteles, tá? E isso que a gente vai tentar buscar na próxima aula. Então é isso, pessoal. Desejo uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Fique com Deus, boa pessoal. noite. Obrigadão. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.